Olá, eu sou Henrique Menezes, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de flauta. Hoje é a quarta aula do curso avançado de flauta para música flamengo, esse machixe tão bonito do Bonfilho de Oliveira. Todas as outras aulas estão disponíveis aí na internet, aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar as 3 outras aulas, assistir em pedacinho, assistir um dia, outro no outro, do jeito que você quiser fazer, certo? Então, voltando à nossa divisãozinha aqui das aulas, proponho novamente da gente fazer ela em 3 partes: aquecimento, técnica e aliado à harmonia e o repertório, certo? Então, para o aquecimento, eu queria voltar um pouco para o papo dos harmônicos, que é uma coisa tão importante para a gente ter um timbre bonito de flauta, para a gente conseguir dominar o nosso timbre, para a gente escolher se a gente quer usar os harmônicos mais agudos, que é uma coisa muito presente no timbre do choro, ou se a gente quer usar os harmônicos mais graves, deixar o nosso som mais aveludado, que também é muito comum, muito usado em choros mais lentos, por exemplo. Então, só lembrando que os harmônicos, os parciais dos harmônicos, que é o centro desse exercício, dão o timbre dos instrumentos, certo? Então, para a gente ter um som de flauta, a gente precisa olhar com mais cuidado para esses parciais. O exercício que eu vou propor agora é uma variação do primeiro exercício de harmônicos que a gente fez. Se no primeiro exercício a gente fez tônica, primeiro parcial, segundo parcial, terceiro parcial, eu proponho que agora a gente faça tônica, segundo parcial, primeiro parcial, terceiro parcial, para a gente ter uma autonomia maior em relação a esses harmônicos, certo? E a embocadura vai ser mais exigida, então é um próximo nível da musculatura ou da musculação, da nossa academia de musculação facial aqui para flauta. Então, partindo do dó grave, e voltando, e assim por diante. Então, partindo do dó sustenido, ré, novamente, importante tentar ouvir todos os parciais na fundamental. Então, quando a gente principia tocando a fundamental, tentar ouvir os parciais e tocá-los. E depois tocar os parciais e tentar ouvi-los na fundamental. Esse é um exercício muito bom, uma musculação muito boa para essa musculatura fina facial que a gente precisa ter ela forte, esperta para tocar flauta, e que a gente não usa no nosso cotidiano, né? Usa pouco, usa só um pouquinho. Para tocar flauta a gente usa muito mais. Então a gente precisa fazer uma musculação aí para essa musculatura tão delicada e tão fininha. Bom, passando para o ponto de técnica e harmonia, eu queria continuar usando para esse ponto as escalas que a gente tem o costume de chamar de modos gregos, né?
Então, vou propor da gente estudar as escalas dominantes agora. Se a gente estudou na segunda aula as escalas maiores pelo jônio, depois na terceira aula as escalas menores pelo dórico, eu proponho agora da gente estudar as escalas dominantes. Lembrando que as escalas dominantes são escalas maiores com sétima menor, certo? Então, o exercício é a gente tocar essas escalas, tentando pensar nas notas e nos intervalos. Então, se a gente vai partir de Dó e fazer o Dó mixolídio, que é uma das escalas dominantes, o Dó mixolídio tem terça maior, quinta justa e sétima menor, certo? Então, eu vou tocar Dó, Ré natural, Mi natural, Fá natural, Sol natural, Lá natural, Si bemol, Dó. Então, pela estrutura intervalar, temos tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava ou tônica novamente. Vamos tocar as escalas a princípio sem o metrônomo, tentando pensar em tudo isso, à medida que a gente vai tocando dentro do ciclo das quartas, para passar pelas 12 tonalidades. Então, partindo de Dó, certo? Tocamos todas as escalas pensando nos nomes das notas e no intervalo em relação às tônicas. Agora eu vou propor da gente tocá-las em terças novamente, criando outras articulações com o nosso metrônomo a 60 BPM. 1, 2, 1 e 2. Certo? Então, novamente, claro, está todo mundo livre para fazer à medida que conseguir, na segunda e terceira oitava, e com novas articulações que vocês vão inventando aí. Então, passando agora para a nossa parte de repertório, eu gostaria que a gente tocasse o Flamengo inteiro. Agora, tentando tocar de cor, sempre lembrando que a forma do choro, e esse é um ponto importante desse exercício de tocar a música inteira, é lembrar que ele é um rondó, uma forma em 3 partes,
onde a forma mais tradicional das rodas do choro é AA, BB, A, CC, A. Então, sempre tem em mente tentar manter esse mapa na cabeça e saber quando a gente está no segundo A, quando a gente está no segundo B, para a gente ter domínio sobre a forma e poder propor coisas como variações no segundo A, variações no segundo B e assim por diante. Então, tentando agora propor algumas variaçõezinhas dentro da harmonia que a gente estudou nas outras aulas, tentando propor algumas variaçõezinhas dentro dessas escalas, dentro dos arpejos, para a gente deixar a melodia mais interessante, né? Propor coisas novas nela. Então, eu vou deixar o nosso metrônomo a 70 BPM, que já é mais próximo do andamento que a gente toca nas rodas de choro, e tocar esse choro inteiro. Tudo bem? Aí vocês podem tanto tocar de cor junto à melodia, quanto já ir propondo contracantos nessa melodia que eu estou tocando aqui. Então, lendo a harmonia ou decorando a harmonia, propondo os arpejos, as tônicas e tocando o tema de cor com pequenas variações no segundo A, no segundo B, no segundo C e assim por diante. Tá bom? Então, vou colocar o nosso metrônomo aqui a 70 BPM. Então, o machixe Flamengo, do Bonfilho de Oliveira. 1, 2, 1 e 2.
Lembrando sempre de ouvir os grandes flautistas, os grandes mestres, ouvir como o Altamiro Carrilho interpreta essa música, ouvir a gravação original, ouvir a gravação do Jacó do Bandolim, para ter referências de como a gente faz para improvisar, para variar essa melodia, tirar as variações dos mestres, entender como o Altamiro faz a variação dele, entender como o Jacó do Bandolim faz a variação dele. Essa é uma dica essencial para a gente que é do choro, para estar dentro da linguagem do choro, certo? Então, esse foi o curso para música Flamengo, do Bonfilho de Oliveira. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado, chorões, um abraço e até a próxima.